E hoje, o tema que eu selecionei para a gente falar aqui hoje é a eczérese do cisto triquilemal. Na verdade, o cisto triquilemal, ele é um cisto como um cisto epidérmico, né? A diferença clínica, bom, ele acomete principalmente o couro cabeludo, e 90% das vezes ele está presente no couro cabeludo. E a diferença clínica do cisto triquilemal para o cisto epidermoide ou epidérmico é que ele não se comunica com a pele. Então, diferentemente do cisto epidérmico, que ele tem uma comunicação, ele tem um pertuito, que a gente muitas vezes vê, e muitas vezes o paciente ele faz uma expressão do cisto epidérmico, esvaziando aquele cisto, né, esvaziando a queratina daquele cisto, o que não é recomendável, porque isso pode fazer com que o cisto infecte, né? Aquela lesão pode evoluir com um processo inflamatório, infeccioso, e aí o paciente perde a oportunidade de fazer a cirurgia, né, para remover todo o cisto. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que não manipulem o cisto, eles gostam muito de ficar fazendo expressão, e é bom a gente sempre falar para eles não manipularem o cisto, não ficarem, não espremerem o cisto, né? Porque isso pode realmente levar à infecção do cisto. Pois bem, o cisto triquilemal, que é aquela lesão de couro cabeludo, a diferença, diferentemente do cisto epidérmico clássico, é que ele não se comunica com o meio externo. Então, mesmo que o paciente fique ali espremendo o couro cabeludo, não vai haver, não vai sair, não vai haver saída de queratina, como acontece no cisto epidérmico, tá bom? Essa é a característica clínica. E 90% dos cistos triquilemais, eles aparecem no couro cabeludo, tá bem? Do ponto de vista histopatológico, o cisto triquilemal, ele não apresenta a camada granulosa, tá? Ao contrário do cisto epidérmico. O cisto triquilemal acomete aproximadamente 5 a 10% da população, tá? Como eu falei para vocês, ele 90% está em couro cabeludo e o conteúdo é queratina mesmo, igual ao cisto epidérmico, tá? Ele, de todos os cistos cutâneos, ele é o menos frequente, aproximadamente 10% de todos os cistos cutâneos são cistos triquilemais, tá? Geralmente eles são múltiplos, então às vezes você examina um paciente, ele tem vários cistos triquilemais, tá? No couro cabeludo. Então, em 70% dos casos, eles são múltiplos. Em apenas 30% esses cistos são solitários, tá bom? E algumas vezes esse cisto pode estar calcificado. Então, quando você remove esse cisto, você vai perceber que ele é duro, feito uma pedra, né? Parecendo o cisto o pilomatricoma, né? Que é o cisto calcificado de Malherbe, tá bom? E a transformação para malignidade é muito raro no cisto triquilemal. Bom, posto isso, vamos lá para a técnica, né, gente? Porque isso aqui, isso que eu falei agora para vocês, vocês encontram em qualquer literatura, qualquer livro, até na internet vocês encontram isso. O que é interessante da gente falar aqui, olha, deixa eu acenar para todo mundo aqui, quanta gente bacana. O que é interessante de eu falar aqui para vocês é como fazer a exérese do cisto triquilemal, entregando excelentes resultados e baixos índices de complicações, né? Isso que é mais importante. E isso você não encontra na literatura, você não encontra nos livros, você não encontra nos artigos, que é justamente o pulo do gato, o detalhe do detalhe, né? Que muitas vezes ninguém passa para você. Não passa muitas vezes porque também não, às vezes não domina essa técnica, ou muitas vezes, como meus alunos falam frequentemente, meus alunos do curso online e do curso presencial sempre falam que muitos professores não passam o detalhe do detalhe, né? Não passam o pulo do gato, né? Aquele segredo, que na verdade não deve ser guardado em segredo. Nenhuma informação, nenhum conhecimento, conhecimento é de todos. A gente tem, como professor, a obrigação de compartilhar conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer assim que realmente o conhecimento ele deve ser compartilhado, ele deve ser dividido, né? Para o bem de todos, dos pacientes e também da medicina. Então,
Eu faço questão de passar para vocês o detalhe do detalhe e, como disse um aluno meu, o pulo do gato. Então, vamos lá. Vamos passar para vocês exatamente isso. Que é o que você não vai encontrar na literatura, você não vai encontrar em artigos, você não vai encontrar nos livros, tá bom? Bom, gente, o cisto triquilemal, como eu falei para vocês, ele acomete principalmente 90% das vezes o couro cabeludo, tá? E geralmente, 70% das vezes, esses cistos são múltiplos, tá bom? Eu recomendo que vocês não operem, se o paciente tiver 2 lesões, tudo bem. E às vezes, já me aconteceu aqui, do paciente ter 2 lesões coalescentes, então, você nota 2 abaulamentos assim bem próximos, e aí o que eu fiz? Eu fiz uma incisão no meio e tirei de um lado, tirei um cisto e depois tirei o outro cisto triquilemal. Então, através de uma única incisão, você consegue tirar 2 cistos triquilemais, tá? Isso é possível de fazer. Renata está perguntando de chantelasma. A gente tem uma aula, viu? Só sobre chantelasma. Você consegue encontrar nas plataformas, no YouTube, no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica, ou aqui mesmo no Instagram, eu tenho uma aula só sobre chantelasma, tá bem? Hoje vamos falar do cisto triquilemal. Bom, o que eu sempre falo assim, que é super importante que você se atente aos detalhes, tá? E o detalhe vai desde a tricotomia, gente. Pois bem, eu já cansei de ver médico fazer uma exérese de um cisto triquilemal e fazer uma clareira assim, ó, enorme no couro cabeludo do paciente, sabe? E isso é muito desagradável. Então isso pesa contra você. Então o acabamento, o capricho é super importante. Então, quando você vai fazer, por exemplo, exército cisto triquilemal, o que eu faço? Eu examino, então, aquela região que está abaulada, onde está ali o cisto, e eu faço uma tricotomia muito discreta, talvez com 1 centímetro mais ou menos de diâmetro, somente ali onde está em cima do cisto, para que eu faça uma incisão somente ali, tá? Não tem cabimento você fazer uma tricotomia enorme, deixar uma clareira ali. Como é que o paciente depois ele vai tocar sua vida normalmente, né? Ainda que se for um homem, um rapaz, talvez não seja tão constrangedor, porque ele até pode cortar mais curto, mas imagina uma mulher, não é? Então, é muito desagradável. Então, muita atenção nisso, gente. A tricotomia ela tem que ser mínima, o mínimo possível, tá? Somente onde você vai fazer a incisão. Então, como que eu começo? Eu vou palpar ali onde está o cisto. Deixa eu ver se a minha lousa está visível. Vou virar aqui um pouquinho, tá? Para que a lousa fique visível para todos. Deixa eu pegar aqui a caneta marcadora. É sempre bom que vocês tenham uma caneta. Eu sempre falo para os meus alunos, tenha uma caneta marcadora. Mesmo quando você vai fazer uma biópsia com punch, marque ali onde vai ser feito o punch. Por quê? Porque você vai fazer uma infiltração de um anestésico, muitas vezes com vasoconstritor, e com a vasoconstrição ocorre um empalidecimento do local. E às vezes você vai fazer a biópsia numa área, uma placa, por exemplo, eritematosa. E quando ocorre a vasoconstrição, a placa desaparece. E aí você pode fazer a biópsia no local que não era o local onde estava a lesão, né? E às vezes a biópsia pode vir inconclusiva. Então, sempre marque com qual caneta. Pode ser qualquer caneta. Existem canetas que a gente chama de canetas permanentes, que você encontra em qualquer papelaria. Tem da marca Sharpie, que eu gosto bastante, mas tem uma loja que vende produtos orientais, japoneses, chamada Daiso, que vende uma caneta à base de óleo, chamada caneta permanente marcadora, e é muito barato, mas muito baratinho mesmo. Então você marca ali, mas é importante que na hora que você vá fazer a sua antisepsia, também não pode ser muito vigorosa, porque senão você apaga a sua marcação, tá bom? Então, delicadeza também, como eu sempre falo para os meus alunos, mãos de fada. Delicadeza também na hora de fazer antisepsia, né? Delicadeza em tudo, na hora de você lidar com o paciente, com os tecidos do paciente, na hora de anestesiar, na hora de incisar, na hora de suturar, na hora de tracionar o tecido, é importante que você tenha delicadeza. Então, o que acontece? Imagine que você tem aqui o cisto no couro cabeludo, né? Geralmente, o cisto tem 1,5 cm de diâmetro, geralmente é isso. Dificilmente é um cisto muito grande.
Eu já operei aqui nos cursos lesões grandes, cisto com 5 centímetros de diâmetro, mas mais frequentemente eles têm 1,5 mais ou menos de diâmetro, 2 centímetros no máximo, geralmente é assim, tá bem? E aí, como que vai ser? Então, está aqui o cisto, eu fiz um desenho grande só para vocês visualizarem, mas você vai pegar aquele feixe de cabelo que está ali e vai pegar a tesoura e cortar só ali, tá? Aonde você vai fazer a incisão. Então, você vai desenhar ali. Eu geralmente desenho o couro cabeludo, lá no couro cabeludo mesmo, todo o contorno do cisto, faço aqui o desenho com a caneta e faço a marcação onde vai ser a incisão. A incisão geralmente vai ser do tamanho ali do cisto, tá? E aí vou fazer a tricotomia. Então fiz a marcação primeiro, desenhei, marquei todo o cisto e a incisão. Pego ali o feixe, o chumacinho ali de cabelo que está em cima ali, então vou imaginar que aqui, em cima ali, bem pouquinho, e corto com a tesoura bem rente, só para aparecer a incisão. Não faz sentido você fazer uma tricotomia enorme no paciente, tá bom? Pois bem, então fez ali a marcação, fez a tricotomia, você vai tirar um chumacinho pequeno de cabelo. Pois bem. Aí você vai fazer a antisepsia. Couro cabeludo, clorexidine, tá bom? Clorexidine alcoólico a 5%. Essa é a concentração do clorexidine, tá bom? Então é importante que você use o clorexidine alcoólico em couro cabeludo e que você encharque bastante o cabelo. O cabelo em si, gente, ele não é um fator predisponente para infecção, né? Muito antigamente tinha essa preocupação de fazer uma tricotomia extensa, porque o cabelo poderia infectar a cirurgia. De jeito nenhum. Quando a gente faz essas cirurgias em couro cabeludo, é muito comum que o cabelo entre dentro da cirurgia. E não tem problema nenhum. Depois que você termina a cirurgia, que até você faz, eu até faço a sutura muitas vezes, entrando o cabelo no meio. E depois eu pego uma pinça de Addison com dente e vou puxando assim os fios de cabelo para fora e eles saem totalmente da incisão, saem tudo. Então não precisa ficar preocupado com isso, tá bem? Então, antisepsia sempre num sentido só, né, de frente para trás, de frente para trás ou de trás para frente, da direita para a esquerda, independe, mas sempre num sentido só. Nunca ficar fazendo assim um movimento circular, né? E deixar bem encharcado o couro cabeludo e o cabelo. Mas é preciso tomar um cuidado. Qual seria o cuidado? De você não deixar escorrer clorexidine pelo corpo do paciente. É muito comum, às vezes, meu aluno encharca a gaze com clorexidine e na hora que ele vai ali fazer a antisepsia, pode ser aqui na pálpebra, no rosto, o clorexidine escorre para os olhos. E isso é muito ruim porque o clorex ele é oftalmotóxico e ele é ototóxico, tá? E isso pode causar uma conjuntivite, uma otite química. Então, muito cuidado. O segredo para você não escorrer o antisséptico nos olhos ou no ouvido, é não encharcar demais a gaze, né? Você tem que umedecer a gaze, mas não precisa ficar tão encharcada a ponto de você encostar e aquilo já escorrer, tá bom? Então você vai umedecer e vai fazer antisepsia. E aqui no couro cabeludo a mesma coisa. Por quê? Aqui na face o perigo realmente é o olho e o ouvido. Mas, fora isso no corpo, por exemplo, se você deixa o clorexidine escorrer, o que acontece? Quando você usa o bisturi elétrico, pode acontecer de queimar o paciente, né? Porque às vezes a placa está ali embaixo, a placa metálica, e aí o clorexidine pode escorrer e deixar ali o local umedecido. Isso pode gerar uma descarga elétrica, pode queimar, né, o paciente. Ou mesma coisa no couro cabeludo, tá bom? Então, muito cuidado nesse sentido de você não deixar escorrer o antisséptico. Então, você precisa deixar o local bastante umedecido, com antisepsia bem realizada ali, mas é importante que você não faça de forma tão vigorosa a ponto de remover a marcação que você fez inicialmente. Por quê? Porque é a marcação que vai te guiar. Como eu falei para você, até numa biópsia com punch, você pode se perder ali depois. Você não fez uma marcação, né? Porque você faz a anestesia com vasoconstritor e a lesão pode desaparecer. Ela pode ficar pálida e você depois não sabe onde faz a biópsia. Então, sempre é importante marcar com a caneta, tá? E já falei agora onde você consegue comprar essa caneta. Pois bem, então fizemos a antisepsia,
Aí você vai colocar o campo cirúrgico, que é importante você atuar dentro do campo cirúrgico. Fábio, ele falou, sou clínico geral, já faço vários procedimentos, mas após o curso, como trabalhar o marketing para faturar? Fábio, nós temos no meu curso, tanto no curso online quanto no curso presencial, eu falo muito dessa questão da gestão da carreira, da precificação do faturamento com pequenas cirurgias, porque isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Isso na verdade, é um tabu na nossa faculdade, não só na nossa, mas geralmente em todas as faculdades da área de saúde, é um tabu muito grande falar sobre gestão, precificação, faturamento, né? E no meu curso, Fábio, eu tenho lá vários módulos que a gente fala só sobre isso, tá? Como você pode faturar com esses procedimentos. Isaura perguntou, onde comprar caneta de marcação? Você pode comprar, Isaura, em qualquer papelaria. Compre uma caneta marcadora permanente à base de óleo, tá? Porque daí ela vai ser mais difícil de você remover. E custa muito barato. Chega a custar menos de R$ 10 cada caneta dessa, tá bom? Pois bem, couro cabeludo, anestesia com lidocaína com vasoconstritor. Aonde que a gente não deve usar vasoconstritor? Nas extremidades, como dedo e pênis, tá? Mas muita gente tem dúvida. Pode usar na pálpebra? Pode. Nariz também. Orelha também pode usar vasoconstritor, porque são áreas muito vascularizadas. E o vasoconstritor vai te auxiliar muito no sangramento intraoperatório, tá? E no pênis e nos dedos não é recomendável. Eu já li um trabalho, tá? É uma meta-análise que foi feita, mas na verdade foi um TCC de um aluno da graduação, que ele fez uma meta-análise de vários trabalhos em que mostram que há uma segurança de você usar vasoconstritor nos dedos, tá? Eu particularmente prefiro evitar, tá? Eu já vi acontecer na residência, não houve nenhum problema, não houve nenhuma isquemia do dedo, mas eu acho que se a gente puder evitar, né, uma complicação dessa, eu acho que é melhor. Então, se você pode usar o anestésico sem vasoconstritor nos dedos, eu acho mais recomendável, tá bom? Embora eu já li trabalhos falando que seria seguro. Pois bem, e aí qual que é o detalhe para você fazer anestesia em couro cabeludo? O couro cabeludo, ele é muito difícil, ele é muito... Primeiro que ele é bastante espesso, né? Às vezes ele chega a ter uma espessura de 1 centímetro, e ele é muito pouco distensível, né? Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer uma infiltração anestésica. Eu coloco o bisel primeiro da agulha e já faço um botãozinho, infiltro o anestésico. Depois eu vou introduzindo lentamente a agulha e vou injetando mais anestésico. E quando eu estou já numa profundidade um pouco maior, aí quando eu já estou no subcutâneo, já vou fazendo as aspirações para ver se eu não peguei algum vaso. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque em couro cabeludo é muito difícil você fazer isso. Você coloca o bisel, o anestésico não infiltra, porque o couro cabeludo ele é muito pouco distensível, ele é muito endurecido. É um tecido muito duro, muito firme, né? Muito fibrótico, assim, muito endurecido, então é difícil. Existe, então, o que acontece? Eu procuro fazer, então, a infiltração intradérmica em toda a volta, mas essa é uma infiltração difícil, mas na hora você percebe que ocorre um empalidecimento, tá? Dos tecidos. E depois eu introduzo a agulha mais profundamente, em torno de 1 centímetro mais ou menos, uso agulha de insulina sempre para fazer infiltração anestésica. Aí eu aspiro para ver se não peguei nenhum vaso e aí injeto o anestésico. Nessa localização mais profunda, ou seja, quando você já está ali próximo à galha aponeurótica, o anestésico vai infundir muito mais facilmente, tá? Você vai perceber isso. Mas é importante que você aspire para não fazer nenhuma injeção intravascular do anestésico e sempre uma injeção lenta, né? Não fazer uma injeção muito rápida, porque como a lidocaína ela é ácida, quanto mais rápida a injeção, a distensão dos tecidos também é muito dolorosa. E aí a distensão do tecido com uma substância que é ácida vai ocorrer um desconforto muito grande, o paciente vai sentir um ardor muito grande. Então é sempre importante que você vá injetando, infiltrando anestésico muito lentamente. Então, o processo da infiltração anestésica também tem que ser um processo muito lento, para que seja para o paciente muito confortável,
Então, esses detalhes que eu falo para vocês são muito importantes, né? Porque é tudo isso que vai gerar no paciente uma experiência agradável de passar com você, de operar com você. Então, é importante que a gente se preocupe com esses detalhes, porque é isso que vai agregar valor aos seus atendimentos e às suas cirurgias, tá bom? Então, quando você vai infiltrar o anestésico, olha que coisa interessante. Quando você infiltra o anestésico num cisto epidérmico, né? Eu sempre faço a infiltração bem fora do cisto, né? Às vezes eu faço em alguns pontos assim. Ó. Imagina que isso aqui é um cisto epidérmico. Em outra região, região dorsal, por exemplo, muitas vezes eu faço a infiltração de forma perpendicular e assim, ó, pontiforme. Eu entro com a agulha assim, dessa forma aqui, ó. Eu não fico fazendo assim deitado, porque às vezes é muito difícil. Então eu faço perpendicular, mas eu faço fora, longe do cisto, para que a gente não infiltre o anestésico dentro do cisto epidérmico. Porque quando você injeta anestésico dentro do cisto epidérmico, há uma possibilidade muito grande de quando você encostar a lâmina nele de forma inadvertida, ocorrer o rompimento desse cisto e a queratina toda ela pode sair e aí fica mais difícil, porque você rompeu a cápsula, fica muito mais difícil você remover esse cisto na sua integralidade, totalmente, né? Você acaba deixando o fragmento da cápsula. Então, quando você rompe o cisto, é importante que você volte lá e remova todo o cisto. Então, é importante que você remova todo o cisto. E aí, quando você injeta o anestésico dentro do cisto epidérmico, pode acontecer isso, dele romper quando você estiver fazendo exérese, porque ele vai estar sob pressão. E quando você encosta a lâmina, pode acontecer de romper. Pois bem, no cisto triquilemal, essa possibilidade é bem menor, sabe? Muito difícil. É mais difícil de você injetar o anestésico dentro do cisto triquilemal, a não ser que você direcione mesmo. Porque muitas vezes o cisto triquilemal ele não é tão preenchido. Você vai ver, quando você tirar um, você vai ver que ele é meio. Ele não é redondinho, cheio, assim como o epidérmico. Muitas vezes ele é até meio assim, meio. Sabe, quando ele tem um formato. Como que eu vou te dizer? Parecendo um tremoço, assim. Ou às vezes uma hemácia, aquele formato meio disco, meio discoide. Às vezes ele tem esse aspecto. Então, é difícil de você, mais difícil de você injetar dentro do cisto. E o cisto triquilemal, ele não rompe assim tão facilmente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes do intraoperatório, como que é. Pois bem, então você já fez lá a anestesia, você faz a anestesia em toda a volta, dessa forma aqui, ó, em toda a volta do cisto triquilemal, e você injeta o anestésico lá na galha também, né, de forma perpendicular, para que seja mais profunda a anestesia. E sempre aspira para ver se não pegou nenhum vaso, porque o couro cabeludo é muito vascularizado. Pois bem, você vai infiltrando, você vai perceber que o couro cabeludo ele vai distendendo e ele vai até ficando mais pálido. E você faz isso em toda a volta do cisto triquilemal, tá bem? E é super importante que você aguarde o efeito vasoconstritor, tá? Não adianta nada, você aplica um anestésico com vasoconstritor e já vai operando. Então você não vai aproveitar o efeito vasoconstritor, porque o efeito vasoconstritor se estabelece geralmente depois de uns 5, 6 minutos. Então é importante que você aguarde 5, 6 minutos que o efeito vasoconstritor se estabeleça e para que depois você comece a operar. Então nesse período você vai conversando com o paciente, né, vai acalmando ele e você aguarda. Muitas vezes você percebe o empalidecimento do local. Então, o efeito vasoconstritor se estabeleceu, tá bom? Pois bem, e aí, como a técnica que eu utilizo, diferentemente do cisto epidérmico, eu faço a incisão em cima do cisto triquilemal. Vejam assim. Quando eu opero um cisto epidérmico, eu faço a incisão em fuso. Eu faço uma elipse assim. Vocês já devem ter assistido na aula de cisto epidérmico. Eu faço uma ilha de pele aqui. Por quê? Porque essa ilha de pele, ela vai funcionar como um guia para mim, tá? Vocês vão encontrar vídeos aí meus assim. Então, eu traciono esse cisto epidérmico e vou descascando feito uma laranja. Eu não faço dissecção com Kelly, com tesoura, para que a gente não lesione vasos ou nervos, por exemplo, tá?
Então, eu vou descascando o cisto epidérmico com a lâmina de bisturi, a lâmina fria, a lâmina 15. Vocês vão ver como que é, tem um vídeo aí meu mostrando como que eu faço isso. E aí, no cisto triquilemal, eu já faço completamente diferente. Eu faço a incisão exatamente em cima do cisto, bem ali no meio mesmo, faço a incisão. Aí sim, eu vou fazer uma dissecção, uma divulsão com Kelly mosquito, mas uma dissecção muito delicada, né? Porque às vezes eu percebo que meus alunos tendem a fazer uma dissecção muito agressiva. E aí, quando você faz uma dissecção às cegas, com uma tesoura ou com Kelly, de forma muito agressiva, ou seja, fugindo muito daquele local onde está a lesão, você pode justamente seccionar um vaso, né, ou um nervo, por exemplo. E aí você secciona um vaso e aquilo vai sangrar de forma exuberante. Então, é importante no cisto triquilemal que você faz a incisão, geralmente você já cai em cima dele. Você já vê aquela cápsula branca nacarada. E ela já é totalmente, ela é solta, sabe? Ela tem um plano de separação, um plano de clivagem, que eu chamo assim, é muito bem definida, diferentemente do cisto epidérmico, que ele é muito mais aderido às estruturas adjacentes, né? Ele tem um plano anatômico de clivagem, de separação, mas o cisto triquilemal é muito mais claro esse plano de separação, esse plano de clivagem, tá? Então aqui no cisto triquilemal eu abri, fiz aquela incisão, daí eu vou dissecando bem delicadamente em volta dele, não vou muito distante, vou dissecando bem lentamente ao redor de toda a volta do cisto. Depois eu pego com esse Kelly mesmo, o próprio cisto, e vou fazendo um movimento circular e tiro. Olha lá, a Jaqueline falou, sai como uma bolinha. Exatamente isso. O cisto triquilemal, ele salta aos seus olhos, sabe? Você pode pegar um Kelly, puxa assim, vai fazendo um movimento circular e ele salta. Ou às vezes você pode até fazer uma expressão assim, e o cisto triquilemal ele pula, sabe, bem tranquilamente. Então é bem fácil de fazer a ictérese do cisto triquilemal. E por que eu falo tanto para vocês não fazerem essa dissecção às cegas em volta do cisto de forma muito agressiva? Justamente porque o couro cabeludo ele é muito vascularizado. E se você pegar um vaso ali mais calibroso, aquilo vai sangrar de forma exuberante e vai ficar bem complicado fazer hemostasia. Tá? Mas se acontecer isso no seu intraoperatório, a primeira coisa que você tem que fazer é compressão, gente. Você, de repente, seccionou um vaso em qualquer topografia, né? Couro cabeludo, face, em qualquer lugar. Começou a sangrar de forma exuberante, você comprime. Coloca ali uma gaze, comprima o local e aguarde, tá? Aguarde uns 5 minutos, você se acalma que aquilo melhora muito depois disso. Depois dessa compressão que você aguardou, melhora bastante o sangramento. E aí você consegue localizar qual é o vaso que está sangrando daquela forma, tá? E aí você vai fazer hemostasia. Pois bem, no couro cabeludo, como o cisto triquilemal ele tem talvez 2 centímetros, 1,5, você fez aquela incisão, tirou o cisto, para você fazer hemostasia é muito difícil, porque como que você vai conseguir localizar o vaso que está sangrando ali na profundidade? Muitas vezes você não consegue. Então, o que eu recomendo? Comprima ali do lado e vá pegando. Você pode pegar uma pinça, por exemplo, de Addison mesmo, e encosta o bisturi elétrico ali. A sua assistente, sua secretária pode encostar. Ou você mesmo, você pega com a pinça ali onde está sangrando e pega a caneta do bisturi elétrico, encosta ali na ponteira do bisturi elétrico e faz a hemostasia, tá bom? Mas eu vou te falar uma coisa, o couro cabeludo, ele é muito vascularizado, e aí nem sempre vai ficar sequinho, gente, né? Geralmente sangra um pouco, fica sangrando, e não adianta você ficar lá queimando, porque pode acontecer de você cauterizar a borda da ferida operatória, que vai se manifestar como uma necrose tecidual ali, e vai dificultar a cicatrização, pode até o paciente apresentar uma deiscência no pós-operatório. Então, você faz, obviamente, a hemostasia, tenta cauterizar o vaso que esteja ali sangrando, mas não adianta fazer uma cauterização exagerada ali do local, porque você pode acabar cauterizando, queimando a borda da ferida operatória. Então é importante que você tome esse cuidado. E aí, a hemostasia no couro cabeludo, ela acontece muito por conta da sutura. Então, a sutura no couro cabeludo tem um papel hemostático fundamental. Por isso que a sutura ela tem que ser muito bem executada
e ela tem que ser feita de forma é importante que você se atente à técnica na hora de fazer a sutura, tá? E no couro cabeludo, é importante que eu falo para os meus alunos, pega macho. O que é isso? Pegue bastante tecido, pegue longe da borda. Então, imagine que você tem aqui, ó, a ferida operatória lá. Você já fez hemostasia, comprimiu, aquilo continua sangrando. Não adianta você ficar ali queimando, porque vai continuar sangrando. Pois bem. Então, aqui está a incisão lá no couro cabeludo. No couro cabeludo, aqui, diferentemente quando eu falo na face, nas outras regiões do corpo, que eu falo, você tem que pegar toda a espessura da pele e deixa eu fazer aqui o desenho no corte sagital, por exemplo. Então você tem aqui, ó, você fez a incisão aqui. Qualquer outra região do corpo, eu falo para vocês, peguem próximo aqui da borda toda a espessura da pele e dê o ponto lá e vai lá em cima. Pega toda a espessura da pele próximo da borda, talvez uns 2 milímetros de distância. É assim que a sua sutura vai ser uma sutura de boa qualidade, uma sutura firme, tanto no rosto, no corpo, não tem problema. Vai ser uma sutura de boa qualidade, uma sutura firme, porém, visualmente, uma sutura delicada, uma sutura com excelente acabamento, sabe? Que vai te oferecer uma cicatriz muito melhor, muito mais agradável, tá? E olhando, você vai achar que é uma cicatriz muito delicada, e não, ela é uma sutura forte. Agora, diferentemente disso, então vou fazer aqui em caneta vermelha, no couro cabeludo, a gente precisa pegar mais distante da borda, tá bem? Então você vai pegar aqui mais distante, talvez meio centímetro, de distância daqui da borda e pegar toda a espessura da pele indo para o outro lado. E por que eu falo isso? Você tem que pegar distante da borda e toda a espessura do couro cabeludo, que é muito espesso, chega a ter 1 centímetro de espessura, e é importante que na hora de você fazer o nó, né, você dá lá as 2 voltas, aperta bem. No couro cabeludo tem que ficar extremamente apertado. E você tem que dar vários nós. Eu costumo dar 3, 4, 5 nós. E sempre apertando bem os nós. Por quê? Porque uma das causas de deiscência da sutura é porque você deixou o nó frouxo. Sabe, você não quis apertar muito, porque você não queria marcar a pele, aquele ponto fica meio frouxo, ele vai se desfazendo, o nó vai se desfazendo, e eu já vi, né, pacientes retornarem com a sutura totalmente deiscente. Por quê? Porque os nós foram se desfazendo e abriu tudo. Então, é importante que você aperte bem o nó, porque apertando bem, e essa sutura sendo bem apertada, bem firme, ela vai ser uma sutura hemostática. E muitas vezes o sangramento só vai parar na sutura. Tá? Então, quando você estiver fazendo uma cirurgia de couro cabeludo, vai acontecer isso, de sangrar muito. E o sangramento vai parar, vai estabilizar na sutura. Agora, a sutura não pode ser uma sutura molenga lá, frouxa, que os pontos vão se desfazendo, depois abre tudo. Né? Então é importante que você deixe bem apertado o nó. Qual fio que a gente vai usar? O melhor fio para você fazer uma sutura em couro cabeludo é o nylon 3 zeros. Eu gosto muito, então, uma agulha triangular, ou seja, uma agulha cortante, e uma agulha grande, porque não dá para você fazer uma sutura no couro cabeludo com uma agulha de 1,8 centímetros, 2 centímetros também acho pouco. O ideal seria acima de 2,4 centímetros, 3 centímetros. Eu gosto de agulha de 3 centímetros, que é uma agulha grande, né? Semicircular, uma agulha triangular, cortante, traumática, porque ela vai ser capaz de penetrar no couro cabeludo. Não adianta você usar uma agulha cilíndrica, uma agulha traumática, que é uma agulha para fazer sutura de aparelho digestivo, porque você não vai conseguir, você vai dar o ponto lá e vai romper, a agulha vai quebrar, né? Então, é importante uma agulha forte, tá? E um nylon 3 zeros, porque tem que ser um nylon firme também. Não dá para você fazer uma sutura, não é que não dê para fazer, não seria ideal fazer uma sutura de couro cabeludo com nylon 5 zeros. Né? Nylon 5 zeros é para face, não é para couro cabeludo. Até o nylon 4 zeros, que eu uso muito em tronco e membros, eu acho para couro cabeludo um fio fino, um fio fraco. Eu gosto de usar o nylon 3 zeros com uma agulha triangular, uma agulha grande de 3 centímetros mais ou menos. E é claro que nem sempre a gente tem essas condições ideais, né? Mas sempre que possível eu gosto. Pois bem, existe uma sutura. É claro que se você tirou ali um cisto triquilemal de 1,5 centímetros, 2 centímetros,
você não vai fazer ali uma sutura contínua, né? Você pode fazer ali um ponto simples mesmo. O ponto simples resolve tudo, sabe? Não precisa você, eu tenho que fazer uma sutura intradérmica, eu tenho que fazer um ponto de Algóvar, um ponto de Donati. Gente, feijão com arroz resolve a vida de todo mundo, sabe? Às vezes eu vejo que vocês ficam inventando tanta coisa e aí é nessa hora que dá problema, sabe? Quando me pergunta assim, qual a melhor técnica? Eu falo a técnica que você domina, porque às vezes você vai inventar coisa e a coisa pode não dar certo. Então faça o feijão com arroz, aquilo que você está acostumado a fazer, que sempre deu certo, vai por aí que vai dar certo. Pois bem, mas se você tem uma incisão maior, você pode fazer. Eu só marquei aqui o X porque eu quero ensinar para vocês o ponto em X que vai muito bem para couro cabeludo. A sutura contínua vai muito bem para couro cabeludo, porque ela é uma sutura hemostática, uma sutura rápida. Então você dá um ponto aqui, ó, entra aqui, sai aqui, dá um ponto simples na extremidade da incisão. Depois você vai fazendo um chuleio, assim, ó, dá uma volta assim, outra assim, vai entrando, e aí vai ficando assim, ó. É uma sutura contínua, tá bem? Pois bem, você pode fazer com que essa sutura ela seja mais hemostática. Como? Você pode ancorar, que seria a sutura contínua ancorada. Você dá o ponto aqui, você dá você passa o ponto e entra por dentro da alça que ficou ali. Passa de novo, passa por dentro da alça, passa de novo, vai por dentro da alça. O que acontece? Você vai ancorando cada passada que você dá. Mas é importante que quando você dá essas voltas, né, no couro cabeludo, nessa sutura contínua, que você tracione o fio para que ela não fique frouxa, porque não adianta você deixar aquele fio solto e só vai passando assim, porque aquela sutura vai ficar totalmente frouxa, não vai ficar hemostática. Então é importante que você passe lá, dá o ponto, puxa o fio, passa o ponto, puxa o fio, passa o ponto, puxa o fio. E se for ancorado, como que você vai fazer? Você passa o ponto por dentro da alça, passa o ponto por dentro da alça, passa o ponto por dentro da alça. Vai ficar uma sutura ancorada que ela é muito mais hemostática, tá bem? Pois bem, quando você tirou lá o cisto triquilemal e você vê que aquilo está sangrando muito, você pode dar um ponto em X. Então tá aqui, a incisão aqui está sangrando bastante. Como é o ponto em X? Você entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Então você dá duas voltas. Uma volta, duas voltas. Na hora que você aperta esse nó, ele fecha em X. E você pode fazer vários desses no couro cabeludo. Então, se tem uma incisão assim, você pode fazer um X aqui, um X aqui. Isso faz com que aquela sutura fique bem hemostática, tá bom? Então vai super bem o ponto em X. Não só no couro cabeludo, mas em qualquer lugar. Às vezes você está em tronco, membros, em membros, por exemplo, que é um local de muita mobilidade, e você fez aquela sutura, ela ficou um pouco tensa, está meio difícil para fechar, dá um ponto em X, porque ele é firme, sabe? Ele é forte, ele não vai romper, tá bom? Outra coisa é assim, a retirada dos pontos. Não pode retirar pontos precocemente, gente. Então, eu vejo assim, que às vezes vocês falam assim, tira ponto em 7 dias. Todos os pontos, qualquer um que seja, vocês removem em 7 dias. Isso vai levar a um índice maior de deiscência de sutura, porque nem sempre aquilo está cicatrizado. Doutor, eu retirei um cisto triquilemal em centro cirúrgico, em região hospital. Ele era muito grande, deixa eu ver aqui, ele era muito grande, de uns 3, 4 centímetros. Minha dificuldade foi para fechar, porque sobrou muita pele e um vazio embaixo. O que fazer? Muito bem. Olha, não tem problema. No couro cabeludo, quando fica ali um espaço morto, não tem problema. Quando esse cisto triquilemal que você tirou, provavelmente ele era grande, ele estava abaulado. Então aqui, olha, aqui no couro cabeludo, provavelmente ele fazia isso aqui, ó, tava assim, couro cabeludo, ele ficou saltado assim, né? Às vezes ele fica até mais abaulado, assim, ó. O que acontece? Ocorre uma distensão desse couro cabeludo, né? E de fato há uma sobra de couro cabeludo ali. Então, quando você faz essa incisão e deixa esse excesso de couro cabeludo, fica esse couro cabeludo sobrando ali, realmente. Isso é muito ruim, né? O que eu faço nessa situação? Já prevendo essa sobra do couro cabeludo, eu desenho. Então, o cisto está aqui, ó. Eu vejo que ele está distendido assim para cima, eu faço o fuso.
como eu faço normalmente no cisto epidérmico. Então, eu já faço um fuso prevendo esse excesso de pele, essa sobra de couro cabeludo, para que eu já remova. Mas se você não fez isso já de início, você pode remover o excesso de pele depois que já tirou o cisto triquilemal, tá? Agora, o interior lá, aquela parte, o espaço morto que ficou, aquilo você não precisa se preocupar. Se ficou um espaço morto muito grande, você pode pôr um dreno de Penrose, que você pode tirar depois de 48 horas, tá? Mas em couro cabeludo vai muito bem. Você pode fazer depois a sutura, tá? Não é legal deixar o excesso de couro cabeludo ali, porque aquilo pode incomodar o paciente, tá bom? Mas você pode tirar o excesso de couro cabeludo, viu? E quando então que nós vamos retirar os pontos? Como eu falei para vocês, eu tiro de forma diferente, né, em cada região. Então, pálpebra eu tiro com 7 dias, na face eu tiro, na face eu costumo tirar os pontos com 10, 12 dias, tá bom? E em couro cabeludo, membros, por exemplo, eu costumo deixar pelo menos 2 semanas até tirar os pontos, tá bom? Não tiro antes de 2 semanas. Ah, ela entendeu. Ela disse que entendeu lá. Cortou um pouco do excesso, exatamente isso. Então, vamos tirar os pontos com 2 semanas no mínimo. E no couro cabeludo, gente, a gente não consegue fazer curativo, porque o curativo não gruda, não pega, né? Por isso que é importante a gente não fazer uma tricotomia muito extensa, porque daí a cirurgia já fica escondida lá entre os cabelos, tá bom? Então você só higieniza depois com soro fisiológico e dá um analgésico. Um detalhe importante para dizer é que o couro cabeludo ele é muito sensível, né? Muito dolorido. No pós-operatório, o paciente costuma sentir bastante dor. Então, só o paracetamol acho que não vai resolver, tá? Eu gosto de dar alguma dipirona, ou lisador, ou algum anti-inflamatório, porque costuma doer bastante e costuma ser meio latejante, tá? E uma coisa que é importante, eu nunca, assim, não me lembro da última vez que me aconteceu, mas couro cabeludo, como ele é bastante vascularizado, pode acontecer dele fazer um hematoma, tá? Até um hematoma expansivo, ou seja, um sangramento arterial que fica acumulando sangue ali e o paciente vai sentir dor, tá? Fica abaulado e uma dor latejante. E aí, o que a gente pode fazer? O paciente vai referir isso, por isso que é importante você ligar para o paciente, alguém da sua equipe ligar para o paciente no dia seguinte, para ver se está tudo bem. E aí, você pode puncionar pela incisão mesmo, se tiver abaulado, dolorido, você pode puncionar pela incisão, com uma agulha 40x12, uma seringa de 5 e aspirar, tentar esvaziar o hematoma. Se por acaso esse hematoma se refizer imediatamente, é porque está havendo um sangramento arterial. Ou você mesmo vai perceber na seringa que o sangue é vermelho rutilante. Aí, nesse caso, você teria que reforçar essa hemostasia. Talvez retirar os pontos, anestesiar ali, retirar os pontos e refazer a hemostasia, tá bom? Então, isso é importante. Gente, já faz quase 50 minutos que nós estamos nessa live. Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre cisto triquilemal. Queria agradecer aqui a presença de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar um direct. E me sigam lá no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, lá tem muito conteúdo. No Instagram, Cirurgia Dermatológica SP, para quem está lá no Facebook. Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica. Gente, muito obrigado. Gustavo disse excelente como sempre. Adorou a live, Carol. Obrigado. Eu que adorei estar aqui com vocês, passar um pouco do que eu sei para vocês, para que vocês consigam dominar a técnica e melhorar o seu faturamento com cirurgia dermatológica, com pequenas cirurgias, tá bom? Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.